Olá, cinéfilos e cinéfilas! Hoje vou dar meu veredito sobre dois indicados ao Oscar de melhor filme, que são relatos sobre eventos históricos, com personagens históricos, ambos com altas doses de ufanismo. Estou falando de The Post, A Guerra Secreta e O Destino de uma Nação, vulgo filme do Churchill. E aí, quem vence este duelo? Eu assisti a ambos os filmes no mesmo fim de semana e vou comentá-los na ordem em que vi, começando por The Post. Vamos lá, o que acontece quando você embala um filme com estes três nomes? Meryl Streep, Tom Hanks e Steven Spielberg. Bem, duas coisas acontecem. A primeira é que a expectativa do público antes de assistir ao filme vai lá na estratosfera e, consequentemente, a chance de nos decepcionarmos é maior. A segunda coisa é que com uma embalagem como esta, com estes nomes de peso e o fato de a história ser um panfleto à liberdade de imprensa e uma alfinetada bem dada no Trump, ou seja, com uma embalagem que já conquista a simpatia do público e da crítica de antemão, por que se importar tanto com o conteúdo? A embalagem é foda demais. Mas The Post, meus amigos, tem um grave problema de roteiro. E saí do cinema um pouquinho decepcionado, confesso. Mas vamos começar falando primeiro das coisas boas do filme. Meryl Streep brilha mais uma vez e sua 21ª indicação ao Oscar não é nenhum exagero. Outra, para quem estudou comunicação social, é sempre um deleite ver a rotina de uma redação de jornal, mesmo não tendo vivido na época em que se passa a trama de The Post, como é o meu caso. E o filme ainda nos brinda com detalhes do processo da clássica impressão tipográfica, da forma sendo forjada com os bloquinhos. Enfim, assistir aquelas cenas leva os mais nostálgicos ao delírio. E nesse aspecto o filme esbanja charme. Então o que incomoda em The Post? Onde está o principal problema do filme? Na minha opinião, está na ausência de um centro de gravidade. Um filme precisa ter um protagonista e The Post não sabe quem é o protagonista, quem é o seu protagonista. Veja bem, o filme não sabe. O roteiro quer contar mais de uma história ao mesmo tempo. E para mim, fica clara a falta de foco. Na minha opinião, a melhor história do filme é a da Katharine Graham, a personagem da Meryl Streep, a dona do jornal, que na verdade virou dona de uma hora para outra, né? E ela precisa buscar se afirmar num ambiente, numa época em que as mulheres não tinham vez e literalmente não tinham voz. Como a gente vê logo numa das primeiras cenas, na reunião do board com os banqueiros, a Katharine nada fala, embora ela tenha se preparado bastante. E a gente vê isso no filme. Na hora H, ela se coloca no lugar dela e mostra, né, as suas anotações que ela fez no bloquinho, porque ela é preparada, ao homem que está do lado. Ele, sim, está na posição de negociador, de porta-voz. Ela não. É o arco de transformação dessa personagem que deveria ser o centro do filme. A história dela é mais interessante do que a investigação jornalística. Acontece que os pesos não estão bem distribuídos no roteiro. Não há um único centro de gravidade para o qual os eventos, num bom roteiro, devem confluir. O filme quer levantar duas bandeiras importantíssimas ao mesmo tempo: a liberdade de imprensa e o empoderamento feminino. O que é até possível, desde que se estabeleça uma hierarquia entre os temas. Os pesos têm que ser melhor distribuídos. Um tem que ser o principal, o outro o secundário. Mas isso não acontece em The Post. Em Spotlight, só para dar um exemplo, foi o vencedor do Oscar do ano retrasado, o protagonista é o processo de produção da notícia, da reportagem, é a investigação. Dá uma olhada nos personagens de Spotlight. São todos rasos. Não há profundidade em nenhum deles. Tudo orbita em torno da reportagem, do processo investigativo. Você pode não gostar de Spotlight, não é também o meu favorito, mas lá a gente tem um centro de gravidade muito claro. Inclusive, eu acho um erro a escalação do Tom Hanks para o papel do editor-chefe. É claro que é incrível, é maravilhoso ver Tom Hanks e Meryl Streep contracenarem,
mas são duas presenças muito proeminentes e cada uma delas representa justamente uma bandeira. Ele é o grande herói do filme que fala sobre liberdade de imprensa, porque é ele quem nunca desistiu de publicar os arquivos secretos. Já ela é a grande heroína do filme que fala sobre empoderamento feminino. The Post é isso, são dois filmes em um. E qual é o problema de um filme sem um centro de gravidade claro, minha gente? O problema é que o filme não te prende. O público demora a se envolver, porque não sabe o que é mais importante ali, não percebe, não sabe para onde olhar, aonde focar. O público precisa perceber de cara em torno de quem a história gira, qual é o foco. Faltou a Liz Hannah, que é a roteirista do filme, bater o martelo sobre o que é o filme e redistribuir os pesos. A propósito, ela teve a colaboração do roteirista de Spotlight, Josh Singer, que ganhou o Oscar pelo roteiro de Spotlight, mas que em The Post, na minha opinião, deixa a desejar. Por isso não me surpreende o fato de o filme ter tido apenas 2 indicações ao Oscar, melhor atriz para Meryl Streep e melhor filme. Não foi indicado a melhor roteiro nem no Oscar, nem no prêmio do sindicato. E talvez só tenha aparecido em melhor filme porque a academia quer dar uma resposta a Donald Trump. Afinal, The Post, com a superestimada Meryl Streep, como o Trump mesmo a classificou, é uma indireta, mais que direta, ao presidente que é inimigo da imprensa. Well, we could all go to prison. Agora falando de O Destino de uma Nação, que narra outro fato histórico muito relevante, para não dizer crucial. Este é um belo filme. Diferentemente de The Post, o filme do Churchill te prende desde o início e a gente vai sendo levado numa escalada de tensão muito bem construída pelo diretor Joe Wright. Joe Wright, minha gente, vale fazer um parêntese aqui, é um cara muito caprichoso no que diz respeito ao aspecto visual de seus filmes. Falou em Joe Wright, eu penso em filmes visualmente atraentes, em ótimos trabalhos de direção de arte. Falou em Joe Wright, eu penso, se o filme for uma bosta, terá ao menos valido a pena pelo visual. Orgulho e Preconceito, Desejo e Reparação, Ana Karenina, lembram destes? Todos de Joe Wright. Entenderam agora o porquê das datas enormes cobrindo a tela durante o filme? 24 de maio, 25 de maio, 26 de maio. Aquela extravagância é a cara de Joe Wright. Mas até que faz algum sentido essa extravagância, porque extravagante também é o protagonista do filme, Winston Churchill. E que interpretação fabulosa de Gary Oldman. Meu Deus, é poderosíssima. Eu não saberia dizer se prefiro o Churchill dele ou do John Lithgow em The Crown. Deixo essa missão para vocês. Certo é que o filme já tem garantido o Oscar de melhor ator. E, se ganhar o de maquiagem, também não seria exagero. Procure uma foto qualquer de Gary Oldman no Google. E o queixo de vocês, aposto, irá cair como o meu caiu quando eu vi que aquela senhora que fez Edith Piaf era uma garota linda chamada Marion Cotillard. Eu descobri isso quando eu a vi no tapete vermelho do Oscar. Eu fiquei paralisado por uns 3 minutos. Não, pera, aquela mulher e essa menina são a mesma pessoa? Resultado, Piaf saiu com o Oscar de melhor atriz para Marion Cotillard e melhor maquiagem. A história pode se repetir com O Destino de uma Nação, melhor ator e melhor maquiagem. Para vocês terem uma ideia, foram mais de 200 horas de sessões de maquiagem para transformar Gary Oldman em Winston Churchill. Sobre o roteiro, observem a primeira cena e a última cena de Churchill no parlamento. O seu primeiro discurso é recebido com absoluta indiferença. Em seu último, ele é ovacionado. O arco do personagem está muito bem desenhado. Todos os personagens orbitam em torno de Churchill. O centro de gravidade é ele. O personagem que interpreta o rei George não tem o mesmo peso, né? Não existe um soldado jovem e bonitão lá em Dunkerque resistindo heroicamente para rivalizar com Churchill. Não, ele é o único herói. When will the lesson be learned? Enfim, no duelo de The Post versus O Destino de uma Nação, eu fico com O Destino de uma Nação, que além de melhor filme, ator e maquiagem, ainda está indicado ao Oscar em outras 3 categorias. São elas fotografia, melhor figurino e melhor design de produção, ou como eu ainda prefiro chamar,
direção de arte. Típico dos filmes de Joe Wright. É isso aí, galera. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, dê sua curtida, compartilhe o vídeo e fique ligada, que a temporada está só começando. Até a próxima. Tchau!